Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Uma cobra comum não poderia fazer o que esta cobra fez. O diabo, chamado Satanás, usou a cobra para falar com Eva. Gênesis não menciona o diabo, mas outras partes da Bíblia o mencionam. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. A mulher começou dizendo o que Deus permitiu. Deus permitiu que Adão e Eva comessem quase todas as frutas que havia no jardim. A cobra disse apenas o que Deus não permitiu, no versículo 1. Havia apenas uma árvore que eles não deveriam tocar. Mas a cobra mencionou aquela árvore e não mencionou todas as outras árvores. O diabo muitas vezes funciona assim. Ele quer que as pessoas pensem nas coisas que não devem fazer. E ele quer que as pessoas esqueçam todas as coisas boas que Deus deu. Devemos agradecer a Deus por todas essas coisas boas. Isso nos ajudará a lembrá-las. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Você não morrerá. Era verdade que eles não morreriam imediatamente. Mas eles mereceriam morrer. Eles morreriam a menos que Deus os resgatasse. E Deus tinha um plano para resgatá-los. Deus mencionou este plano no versículo 15. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você distinguirá as coisas claramente. Isso não significa que eles veriam com mais clareza. Isso significa que eles saberiam a diferença entre coisas boas e coisas más. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. A mulher decidiu o que era bom. Ela não deveria ter feito isso. Deus decide o que é bom. E a decisão da mulher foi diferente da que Deus havia dito. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão e Eva sabiam que tinham feito algo errado. Sua ação errada os separou de Deus. Eles não queriam encontrar Deus. É por isso que eles se esconderam. Mas eles não podiam se esconder de Deus. Se fizermos algo errado, nossa ação errada nos separará de Deus. Então precisamos que Deus nos perdoe. Precisamos pedir-lhe que nos perdoe. Ele nos perdoará porque Jesus assumiu a culpa pelos nossos atos errados. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Onde você está? Deus sabia onde eles estavam. Mas Deus disse isso porque queria que eles falassem com ele. E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Adão não disse: Comi o fruto da árvore que você nos proibiu de comer. E ele não disse: Sinto muito. Se fizermos algo errado, devemos contar a Deus. Devíamos dizer-lhe que fizemos. Ele já sabe, mas deveríamos contar a ele. E deveríamos dizer a ele que sentimos muito. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer. Você comeu a fruta? Deus sabia que eles a tinham comido. Ele sabe tudo o que fazemos. Mas ele queria que Adão e Eva lhe contassem o que tinham feito. É por isso que ele fez essas perguntas. Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Adão não queria confessar o que havia feito. Então ele não disse: Sim. Em vez disso, ele tentou culpar a Deus. Ele disse: Você me deu a mulher que me tentou. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. O que você fez? Deus sabia o que ela tinha feito.
Mas ele queria que ela confessasse. E ele queria que ela dissesse que sentia muito. Ela confessou o que tinha feito. Ela tentou culpar a cobra. Ela não disse que sentia muito. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. As palavras, comerás pó, significam que a cobra sempre terá a cabeça baixa no pó. E tudo o que come terá pó. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Este versículo parece dizer que as cobras machucariam as pessoas. E parece dizer que as pessoas matariam cobras. Talvez isso signifique isso. Mas, se isso significa isso, também tem um significado mais importante. O diabo estava usando a cobra. Portanto, a primeira metade deste versículo significa que as pessoas e o diabo seriam inimigos. Na segunda metade do versículo, Deus diz que um homem ferirá a cabeça do diabo. Uma dor na cabeça significa uma dor que causará a morte. E ele diz que o diabo vai machucar o pé do homem. Uma lesão no pé significa uma lesão que não causará a morte. Então o diabo causaria danos, mas perderia a luta. Isso aconteceu de muitas maneiras e em muitas ocasiões. Jesus Cristo era um descendente de Eva. E quando Jesus morreu, o diabo o fez sofrer grandes ferimentos e dores. Poderíamos dizer, o diabo machucou o pé. Mas Jesus venceu a luta contra o diabo. Portanto, poderíamos dizer, Jesus machucou a cabeça do diabo. E Deus prometeu isso, quando falou a Adão e Eva. Isso é parte do que Deus quis dizer. Homem e mulher se afastaram de Deus. Mas Deus tinha um plano para trazer homens e mulheres de volta a si. Era plano de Deus que Jesus viesse ao mundo. E Deus fez uma promessa sobre isso a Adão e Eva. Mas ele não explicou isso claramente naquele momento. Ele explicou isso com mais clareza depois. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Deus pretendia dar coisas boas às pessoas. Ele pretendia mostrar às pessoas como elas poderiam viver bem na terra. Mas Adão e Eva não obedeceram a Deus. Eles fizeram o que ele havia lhes dito para não fazerem. Isso estragou os planos de Deus. Portanto, as pessoas não teriam todas as coisas boas de Deus. Eles não teriam o suficiente para comer. E eles teriam que trabalhar muito. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Espinhos e ervas daninhas são dois tipos de planta. Eles têm pontas afiadas. Não se pode comê-los. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Eu te fiz do pó da terra. Deus fez o corpo do homem a partir das coisas que ele já havia feito. Mas ele criou o espírito do homem do nada. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão e Eva se afastaram de Deus. O que eles fizeram estragou os planos de Deus. Mas isso não mudou a ordem de Deus. Deus havia dito: tenham famílias grandes. Aumentem para que vocês encham a terra. Portanto, Eva ainda era a mãe de todos os que nasceriam depois dessa época. E Deus providenciou roupas para eles para que pudessem continuar suas vidas. O nome, Eva, é como a palavra que significa vida. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Quando Adão e Eva comeram o fruto, eles sabiam de uma coisa. Eles sabiam que não haviam obedecido a Deus.
Eles sabiam que esse ato os havia separado de Deus. Eles sabiam que sua ação era má, para que pudessem distinguir coisas boas e coisas más. E a árvore era verdadeiramente a árvore que faz distinguir as coisas boas e as coisas más. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Querubins são servos de Deus que vivem no céu. Eles são maiores que os anjos.